Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Roberto Ribeiro e eu estou passando hoje para deixar mais um vídeo no canal Momento com o Pastor. Se você já gostou do tema do vídeo, deixe o seu like, aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação e divulgue o canal Momento com o Pastor. Eu hoje quero deixar um texto da Palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 9 e versículo 24. O nosso tema hoje, eu quero falar um pouco sobre escatologia bíblica. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas foram fixadas para teu povo e para a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero nessa manhã de hoje, ou melhor dizendo, nessa tarde de hoje, porque o tempo está muito frio, a gente acaba confundindo, mas já é tarde, já são 13 horas, e eu quero hoje falar um pouquinho só, sobre a grande tribulação descrita no livro de Apocalipse e também lá em Daniel capítulo 9, onde nós lemos versículo 24. A grande tribulação é um período de 7 anos e corresponde à última das 70 semanas que Deus revelou a Daniel, as quais estavam determinadas para a purificação do povo de Israel. Então, a grande tribulação descrita no livro de Apocalipse, precisamos antes falar um pouco das circunstâncias que envolvem esse acontecimento. É a melhor forma para compreendermos e apresentar um quadro escatológico, através da qual podemos ter uma visão mais clara das etapas que se seguem, cronologicamente relacionadas aos que chamamos de últimas coisas, e que acontecerão no final dos tempos, segundo a Bíblia Sagrada. Então, falando sobre escatologia, a palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. Então, eu quero apresentar um quadro escatológico, mas antes eu quero falar um pouco, dentre várias escalas doutrinárias quanto a últimas coisas, eu particularmente defendo a pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Existem outros que defendem outras teses, mas biblicamente eu creio e prefiro acreditar no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. Vamos ver agora como fica o quadro escatológico na linha do tempo, considerando o pré-tribulacionismo. Irmãos, amados irmãos, o primeiro período é o período da apostasia. Esse período da apostasia, ele não tem um tempo determinado. O segundo período é o arrebatamento da igreja. É num abrir e fechar de olhos. O terceiro período é a grande tribulação. 7 anos dividido em 2 períodos, de 3 anos e meio cada. O quarto período é o milênio, 1000 anos, que a igreja reinará com Cristo. O quinto período é o julgamento, tempo também que é indeterminado. O sexto período são as últimas coisas, tempo também indeterminado. O primeiro período da apostasia é o período que acontece o arrebatamento da igreja, onde haverá um nítido e alarmante secularismo e corrupção generalizada em todos os povos e nações. O pecado e a maldade se alastrarão no meio da sociedade de forma nunca vista até então. Em palavras gregas,
Apostasia significa afastamento e abandono deliberado da crença e da fé cristã. Eu tenho aqui algumas referências bíblicas nesse estudo. Mateus 24, Apocalipse 6,15, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6, 1 Timóteo 4, 1, 5, 2 Timóteo 3. O segundo período é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo será em duas etapas. A primeira, para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Por isso utilizamos o termo arrebatamento, segunda etapa. Jesus Cristo voltará ao término da grande tribulação para se revelar como Messias ao povo judeu e instaurar o seu reino milenar. O arrebatamento será um evento misterioso para o mundo, onde diz que Jesus descerá até as nuvens e a igreja subirá para encontrar com ele nos ares. Em 1 Tessalonicenses 4,15, o apóstolo Paulo fala claramente aos cristãos de Tessalônica como serão o arrebatamento da igreja. Da mesma forma, ele também escreve para os cristãos de Corinto, em 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Em Romanos 5, 9 está escrito que os cristãos serão salvos da ira. Em 1 Tessalonicenses 9, 1 e 9 ao 10, Jesus nos livrará da ira futura. Em 1 Tessalonicenses 5, 9 ao 10, que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 3, 10 está escrito que os que perseverarem guardando a palavra da paciência serão guardados da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Em Lucas 21, 36, Jesus declara que a possibilidade dos cristãos escapar da grande tribulação. Em 2 Pedro 2, 4 ao 9, também entendemos que Deus retira e salva os justos antes de aplicar o seu juízo. Em Apocalipse 19, 6 ao 9, João descreve as bodas do Cordeiro, por isso justifica-se que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação para a festa nupcial da igreja com Jesus Cristo. Em Efésios 5, 25 ao 32, há uma comparação de um relacionamento sadio entre o esposo e a esposa com a igreja e Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 10, está implícito que o Espírito Santo é quem detém a manifestação clara do anticristo, mas que será retirado da terra juntamente com a igreja durante o arrebatamento. O terceiro período, amados, é a grande tribulação. O propósito da grande tribulação não é preparar a igreja para a glória, mas sim como tempo de preparo para a restauração espiritual de Israel. Em Daniel 9, 24 ao 27 está escrito que, a respeito das 70 semanas que estão determinadas para cessar a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade de Israel, a 70ª semana corresponde à chamada Grande Tribulação, que terá duas etapas destinadas. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo se manifestará e fará aliança com Israel e enganará os judeus, que pensarão que ele é o Messias. Mas a metade da semana de anos, em Daniel 12 e 11, o anticristo se revelará, quebrando todos os acordos de paz, e então haverá uma grande perseguição, tal qual nunca houve contra Israel. Essa perseguição durará 3 anos e meio, ou seja, 1290 dias.
conforme está escrito em Daniel 12:7 e em Daniel 12:12. Está escrito que bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. É possível que durante esses 45 dias de diferença acontecerá a batalha do Armagedon. Zacarias 14:1 e Apocalipse 6:12. Nós entendemos isso. Quando será a segunda etapa da segunda vinda de Cristo para lutar e vencer todas as nações que se levantarão contra Israel. Nessa segunda etapa da segunda vinda de Jesus Cristo, ele descerá até a terra, no Monte das Oliveiras. Zacarias 14:3. Então, os judeus reconhecerão que verdadeiramente Jesus é o Messias. A batalha do Armagedon será uma guerra sem precedentes de um grande número de nações, liderados por anticristo, pelas batalhas e pelo falso profeta contra Israel. Mas Jesus aparecerá nos céus como o verdadeiro Messias e batalhará a favor de Israel e vencerá, derrotando todos os seus inimigos. Essa batalha marcará o final da grande tribulação e o início do milênio. Os capítulos 6 e 18 de Apocalipse retratam o acontecimento da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. A igreja não é mencionada nesse período, o que confirma que o arrebatamento será mesmo antes da grande tribulação. Em Ezequiel 20:33-38 está profetizado o juízo contra Israel. Mateus 24:29-31 registra o registro de que acontecerá com a natureza durante o juízo de Deus com Israel. Muitos serão salvos na grande tribulação. Apocalipse 6:9-11. O quarto período, amados, é o milênio. A segunda etapa da segunda vinda de Cristo aqui na terra marcará o final da grande tribulação, quando haverá também o tribunal de Cristo, e então terá início seu reino milenal. O tribunal de Cristo será no céu. O juiz será Jesus. O julgamento terá por base as obras que os salvos fizeram através de seus corpos aqui na terra. Será recompensa a destruição dos galardões, a distribuição dos galardões. Todos aqueles, amados, que trabalharam e fizeram aquilo que o Senhor Jesus ordenou que fizesse, estarão inseridos nessa distribuição de galardões. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 1 Coríntios 3:10, Romanos 14:12, nós temos essas referências bíblicas. Todos os salvos antes da grande tribulação e também os que forem salvos durante a grande tribulação, através de suas próprias vidas, reinarão com Cristo durante 1000 anos e serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Eu já vou aqui, amados, para o quinto período, para que o vídeo não fique muito extenso. Acontecerá aqui no quinto período o julgamento. Acontecerá o juízo de Deus, chamado de grande trono branco, onde comparecerão a esse julgamento todos os incrédulos mortos e já condenados de todas as etapas, de todas as épocas, e serão julgados segundo as suas obras, que estiverem registradas nos livros celestiais. Apocalipse 20, versículo 11-15. Essas obras definirão o grau de punição que esses mortos receberão na eternidade futura. Apesar de já estarem condenados, eles comparecerão diante de Deus e de Cristo, que será o juiz desse trono branco, para que possam ouvir sua sentença divina de condenação e saberem que
seus nomes não se encontraram escritos no livro da vida, pois não creram e rejeitaram a salvação através de Jesus. Segundo Apocalipse 3:21, esse trono será compartilhado com as presenças de Deus Pai, de Deus Filho, Jesus, que foi Rei mediador de todos, mas agora será juiz de todos. Receberão a sentença de condenação eterna e serão lançados no lago de fogo, juntamente com a morte e o inferno. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Esse julgamento acontecerá no lugar onde não revelado, pois a terra já terá sido destruída. 2 Pedro 3:7. Meus amados, eu deixo essa palavra, peço perdão por alguns erros na fala, pois todos os vídeos que eu faço, antes eu escrevo e às vezes a gente comete algum erro na leitura, né? A gente fica um pouco apreensivo, mas peço que os amados irmãos nos perdoem e que Deus possa vos abençoar grandemente. Divulgue esse canal. Esse canal tem por objetivo a divulgação do reino dos céus, da palavra de Deus, para que chegue ao pleno conhecimento das pessoas acerca da palavra de Deus, para que possam prevenir essas pessoas, para que não vá para o lago de fogo, pois estar com o Senhor é muito melhor. Portanto, meus amados irmãos, vamos ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E Eclesiastes capítulo 9 também nos adverte, dizendo que em todo tempo sejam alvos os nossos vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meus irmãos, eu sei que a luta não é fácil, eu sei que a peleja é difícil para alguns, até maior do que para outros. Mas o mesmo Salomão, ele diz que se levantar contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Que Deus os abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. E esse foi mais um vídeo do canal Momento com o Pastor Roberto Ribeiro. Deus abençoe.